Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Senhor, misericórdia de mim e do mundo inteiro. Gente boa, compartilhar conosco a homilia do Santo Padre, o Papa Francisco, na bênção Urbi et Orbi, no dia 27 de março de 2020. Era início da noite de primavera no hemisfério norte, início da tarde de outono no hemisfério sul. O mundo todo parando, tudo já em lockdown. A serpente venenosa invisível, voando pelo mundo, já estava atingindo o planeta. Aparece uma doença que em livros nenhum da medicina encontrava. Em livros nenhum da medicina, em todas as partes do planeta, existia essa doença que estava assolando já o planeta e continua. Tudo parado, tudo em lockdown. E naquela tarde de primavera, tarde de outono aqui no hemisfério sul, e na tarde de primavera em Roma, chovendo, o vigário de Cristo na terra, caminhando na praça de São Pedro, para subir, para fazer a benção Urbi et Orbi, abençoar o mundo pela cura do mundo, e a benção ao Santíssimo Sacramento, ir na cruz milagrosa e rezar a Santíssima Virgem Maria pela cura do mundo, na qual a Europa, todo o planeta, tudo parado, tudo com medo de ver uma doença que não existe em livros nenhum da medicina. Todos com medo. E o vigário de Cristo na terra carregando o peso de todo o planeta nas costas. E o evangelho meditado na benção Urbi et Orbi foi segundo São Lucas, da tempestade acalmada. A tempestade já estava assolando o planeta, tudo já em lockdown. Naquela tarde de sexta-feira do tempo da Quaresma, dia da misericórdia, pedir a misericórdia do Senhor pelo fim dessa pandemia desconhecida que não existe em livros nenhum da medicina. E o vigário de Cristo na terra carregando o peso de todo o planeta. E o evangelho meditado foi da tempestade acalmada. Assim começa a homilia do vigário de Cristo na terra. Ao entardecer, assim começa o evangelho que ouvimos, desde as semanas que parece o entardecer. Parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderam-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem. Presente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares, revemo-nos temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco,
todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos, tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar estrada, cada qual por conta própria, mas só o conseguimos juntos. Rever-nos nessa narrativa é fácil. Difícil entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, ele está na popa, na parte do barco que se afunda primeiro. O que fez? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confiando no Pai. É a única vez no Evangelho que vemos Jesus a dormir. Acordam-no, mas depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Procuremos compreender. Em que consiste esta falta de fé dos discípulos, que se contrapõe à confiança de Jesus? Não é que deixaram de crer nele, pois invocam-nos, mas vejamos como o invocam. Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importas? Pensam que Jesus se venha desinteressado deles, se cuide deles. Entre nós, as nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer: não te importas de mim. É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais de nós do que ele. De fato, uma vez invocado, salva os seus discípulos desalentados. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e propriedades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de falar apelo às nossas raízes, é invocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Com a tempestade, caiu a maquilagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. E ficou a descoberto, uma vez mais, aquela abençoada
pertença comum e que não nos podemos subtrair a pertença como irmãos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nesta tarde, Senhor, a Tua palavra atinge e toca-nos a todos. Neste mundo que Tu amais mais do que nós, avançamos a toda a velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos observar pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos. Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos os gritos dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te. Acorda, Senhor. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Senhor, lança-nos um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que tu existes, como sobretudo vir a ti e fiar-se de ti. Nesta quaresma, ressoa o teu apelo urgente. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Chama-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir, o que conta é o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares que, no medo, reagiram oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, médicas, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus. Que todos sejam um. Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores mostram às nossas crianças, como com pequenos gestos do dia a dia,
Como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, imolam, intercedem pelo bem de todos. A oração é o serviço silencioso. São as nossas armas vencedoras. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos para que ele os vença. Com ele a bordo experimentaremos. Como os discípulos, que não há naufrágio. Porque esta é a força de Deus. Fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. Senhor, interpela-nos no meio da nossa tempestade. Convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora. Na sua cruz fomos salvos. Temos um leme. Na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança. Na sua cruz fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, o olhar para aquele que nos reclama e reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega, que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança. Abraçar a cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia onipotência, a possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar coragem de abrir espaço onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Na sua cruz fomos salvos para acolher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar, salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé, que liberta do medo e da esperança. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?
Queridos irmãos e irmãs, deste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria nesta tarde de vos confiar a todos ao Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo, estrela do mar em tempestade. Desta coluneta que abraça Roma e o mundo desça sobre vós, como um abraço consolador a bênção de Deus. Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforta os corações. Dá saúde aos corpos e conforto aos corações. Pede-nos para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca e sentimos-nos temerosos. Mas tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos: não tenhais medo. E nós, juntamente com Pedro, confiamos-te todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós. Amém. Assim concluiu o Vigário de Cristo na Terra, na bênção Urbi et Orbi, pela cura de todo o mundo. E continuamos rezando pela cura de todo o mundo, pelo fim dessa pandemia, que todo mundo seja liberto. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Maria Imaculada nos socorra e nos proteja hoje e sempre. Paz e bem.